Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu estou muito feliz em ter você aqui de volta para mais uma aula. E hoje nós vamos aprender funções em Python, tá? Então hoje você vai sair dessa aula sabendo o que é uma função, para que ela serve e como utilizar uma função em Python. Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Bom, a aula de hoje é uma aula muito importante porque função é um dos principais recursos do Python, funções, métodos, em qualquer linguagem de programação, é uma das coisas mais utilizadas em qualquer linguagem de programação. Vocês vão usar isso o tempo todo. E depois de hoje, o seu código em Python nunca mais vai ser o mesmo, tá? Se você souber entender os conceitos, souber utilizar com sabedoria o Python, o teu código nunca mais vai ser o mesmo. Então bora lá pro PC para vocês verem o que tem de tão mágico com as funções. Bom, então como sempre vamos começar aqui criando a nossa pastinha aula 7 e o arquivo app.py. Bom, basicamente o que são funções, tá? Funções são uma coleção de código ou de lógica de programação, tá? Tudo isso empacotado. Imagina que você vai no McDonald's, tá? Você vai lá, chega no caixa e pede um Big Mac. Você paga e alguém te entrega o Big Mac pronto. Para você, isso foi uma ação super simples. Você basicamente chegou no caixa, pediu, pagou, aguardou e recebeu o teu pedido, certo? Mas agora imagine do outro lado do balcão, qual que é todo esse processo para preparar um Big Mac. Então, o que aconteceu lá do outro lado? O atendente registrou teu pedido, mandou teu pedido para a cozinha, o chapeiro fez o hambúrguer, outra pessoa montou o sanduíche com todos os ingredientes necessários, alguém foi lá e conferiu o teu sanduíche se ele estava certo, aí uma outra pessoa te chamou e aí te entregou o sanduíche. Todas essas ações foram feitas, mas você não viu. A função, ela é basicamente o caixa do McDonald's, tá? Você passa uma ação para ela, que era um Big Mac, e ela vai te entregar um Big Mac, tá? Você não precisa se preocupar e nem saber o que está acontecendo lá atrás do balcão, tá? Essa é a principal ideia da função. Ela serve justamente para organizar teu código, tá? Para encapsular toda a complexidade, ou seja, toda essa complexidade do sanduíche do Big Mac para você montar, você não precisa saber, tá tudo aquilo ali dentro, guardado dentro de uma função, no caso do guardado dentro da estrutura do McDonald's, e o cliente não precisa saber, né, desse processo, não precisa saber de nada disso, tá? E o principal uso da função, né, da criação de funções, é o reuso, na verdade, tá? Se você chegar lá amanhã, ou qualquer pessoa chegar depois de você ali pedir um Big Mac, tá? A ação vai ser a mesma, pedir um Big Mac, receber um Big Mac, e lá atrás vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Bom, tô filosofando um pouco aqui, tá um pouco abstrato, vamos botar a mão na massa, vamos construir o nosso Big Mac com funções aqui e vocês vão entender como isso funciona, tá? Vamos começar da seguinte maneira, vamos lá. Para você começar criando uma função, você usa a instrução def, o nome que você quer para tua função, então vamos colocar essa função Big Mac aqui, por exemplo, Big Mac, certo? Abre e fecha parênteses, tá? 2 pontos, Enter. Aí você declarou uma função. Agora vocês repararam aqui que a partir da hora que eu dei o Enter, ele em vez de ir para o começo do código, como a gente sempre fez, ele veio aqui, tá? Porque em Python é uma linguagem onde você estrutura a tua linguagem de programação baseado na indentação. O que é a indentação, tá? É a organização do teu código. Então, por exemplo, tudo que está dentro dessa minha função aqui, eu tenho que colocar aqui. Se eu colocar um código... Opa! Tá, só para vocês terem uma ideia, se eu colocar um código aqui, ele não faz mais parte dessa função. Ou seja, criei a função aqui, tudo que está dentro dela aqui, dentro dela separado pelo tab, tá? É o que vai ser executado dentro dessa função. O que tiver aqui fora já não faz mais parte dela, tá? Então beleza. Começar com uma coisa bem simples aqui. Vamos fazer um print, tá? Vamos fingir que o print aqui é todo o trabalho de montar o sanduíche para você, tá? Sanduíche Big Mac. Certo? Beleza, nós temos nossa primeira função criada, tá? O que vai acontecer se eu rodar agora? Se eu rodar agora não vai acontecer nada, porque eu só criei a função, tá? E ela não está sendo executada, não está sendo chamada em lugar nenhum, tá? Então se vocês verem aqui eu executando ela, retornou a mesma coisa em branco, não trouxe nada para mim. Tá? Vocês lembram que nós utilizamos diversos códigos quando a gente estava fazendo, sei lá, comparação, estava ordenando o nosso array, cada um daqueles itens que a gente utilizou é uma função, tá? Ela funciona basicamente da mesma forma, tá? Eu criei a função aqui agora para que eu possa executar ela, eu preciso chamar essa função. Vamos lá então, vamos chamar a função Big Mac. Abre e fecha parênteses. Assim eu estou chamando uma função para ser executada, tá? Então eu criei minha função aqui e aqui eu estou chamando ela, certo? Agora se eu chamar ela, ele vai fazer toda a execução do código que está dentro da função, beleza? Só para vocês entenderem como é que fica a estrutura aqui, eu vou fazer aqui um print início. Vou fazer um print fim. Só para vocês entenderem que esse código que está sendo executado aqui, ele na verdade ele não vai executar como nós vimos, linha a linha aqui, tá?
ele vai criar essa função, vai deixar ela ali guardadinha, a hora que eu chamar ela, ela vai ser executada aqui dentro. Então o resultado esperado aqui é fazer um print, escrever início, depois sanduíche Big Mac, que é a execução da função, e por último, imprimir fim. Vamos executar ela aqui para ver? Olha só. Início, sanduíche Big Mac e fim, tá? Então toda aquela estrutura que eu passei para vocês no começo de que o processo ele é executado de cima para baixo conforme você chama a função, agora com a função quando você executa o teu código em Python, agora ele vai mudar um pouquinho como ele funciona, tá? Ou seja, todas as funções elas têm que ser geradas antes, mas elas só vão ser executadas a partir da hora que você chamar. Então se eu tentar executar aqui a função, por exemplo, Big Mac, antes de criar ela vai dar um erro, porque ela não existe ainda. O nome Big Mac não está definido, tá? Então eu não posso executar porque ela ainda não existe. Então para eu criar as funções eu preciso criar elas antes e na sequência eu faço a execução de todas elas conforme eu queira, tá? Então aqui eu posso fazer o Big Mac aqui, como o exemplo que eu dei pra vocês. Se você ir num outro dia e pedir um Big Mac, ele vai trazer a mesma coisa. Ou se qualquer outra pessoa chegar e pedir um Big Mac aqui, não importa quantas vezes eu chame essa função, não importa o código que tem aqui dentro dela, pode ser 50 linhas, 100 linhas, 200 linhas, não importa a complexidade, pode estar escrevendo um algoritmo para botar um foguete no espaço. Se todo esse algoritmo estiver dentro de uma função e eu chamar a função enviar foguete, ele vai executar todas as instruções de enviar um foguete para o espaço, tá? E para você que executou aquela função vai ser só um enviar foguete. Beleza, então chamamos aqui, ele trouxe aqui, fez vários sanduíches Big Macs. Ok, parece bem simples ainda, né? Porque eu simplesmente... Por que eu só não fiz o print disso, né? Por que eu só não botei o print ali em vez de fazer uma função e depois chamar ela? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, vamos comentar esse código aqui para que vocês possam ver a evolução, tá? A gente vai dar uma aumentadinha na complexidade dela. Não vamos fazer nada muito complexo, mas vamos aumentar um pouquinho a complexidade aqui. Vamos criar uma função chamada fazer Big Mac, tá? Pensem sempre em nome de função, numa função, em uma ação, em alguma coisa. A ideia de uma função é ela fazer alguma coisa bem feita, tá? Uma única coisa bem feita, não múltiplas coisas, tá? Então vamos pensar na ação fazer um Big Mac, fazer Big Mac, certo? Essa é a nossa função, beleza? Só que aí, para eu fazer Big Mac, eu paguei ela no caixa e eu vou ter que saber de quem que é aquele Big Mac, tá? Então eu vou passar para dentro dela o nome da pessoa, certo? É uma variável nome que ela vai passar por parâmetro para dentro da minha função e ali dentro eu vou utilizar ela da mesma forma que eu utilizo variáveis no meu código em Python. Então feito isso, temos a nossa função chamada fazer Big Mac, o nome, vamos implementar ela, tá? Ela também vai ser bem simples, tá? Eu até vou copiar ela aqui, ó. Ela basicamente vai fazer aqui, ó. Imprimir o Big Mac, fazer o sanduíche Big Mac aqui, só que esse aqui é o sanduíche Big Mac do nome, tá? Da pessoa que pediu. Então se eu vier aqui agora e chamar essa função fazer Big Mac, passar o nome Roger, vou fazer de novo aqui, vamos chamar Cris, vamos fazer de novo aqui e chamar Manu, tá? Então o Roger pediu um sanduíche Big Mac, a Cris pediu um sanduíche Big Mac e a Manu pediu um sanduíche Big Mac também, tá? Vamos executar essa função, ela deu erro. Por quê? Porque eu esqueci do def. Executamos a função aqui, ela foi lá, imaginem esse print sanduíche Big Mac como se fossem todas aquelas instruções que eu falei pra vocês anteriormente, tá? De enviar o pedido, mandar todas as instruções, tá? Tá tudo dentro desse resultado aqui. Então, o Roger foi lá e pediu um Big Mac, foi acionada a função lá pra cozinha fazer o Big Mac e retornar o sanduíche do Roger. Sanduíche Big Mac do Roger. Mesma coisa, a Cris pediu, retornou o sanduíche Big Mac da Cris, é a mesma coisa, a Manu pediu sanduíche Big Mac da Cris. Pro Roger, pra Cris e pra Manu que pediram o sanduíche foi só a solicitação de pedir o Big Mac. Bom, eu acho que tá ficando claro pra vocês, acho que vocês estão começando a entender, vou aumentar a complexidade disso agora. Beleza, mas eu não quero só o sanduíche Big Mac, eu quero o combo. Vamos fazer o seguinte aqui, então, vamos comentar esse código aqui, mas vamos deixar a função fazer Big Mac porque ela faz parte do combo, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar a função fazer Big Mac. Eu vou criar uma função aqui também, fazer batata. E aí, para fazer batata, o que eu preciso passar de input? Quando você chega no caixa e pede uma batata, o que ele diz? Qual que é o tamanho, certo? Vamos colocar aqui o tamanho. E aqui vamos fazer então no print. Eu vou copiar o código aqui para ficar mais fácil. E vamos retornar uma batata do tamanho que a pessoa pediu, certo? Então, basicamente, chegou no caixa, pediu uma batata, ele vai mandar a instrução de fazer batata do tamanho que pediu, faltou 2 pontos aqui, e vai retornar uma batata no tamanho que foi solicitado, tá? A mesma coisa para o refrigerante, tá? Vamos fazer o refrigerante aqui. Na verdade, ela não vai fazer o refrigerante já está feito, tá? Então, vamos colocar aqui só como preparar o refrigerante. Para o refrigerante, o que acontece? Quando você pede um refrigerante no McDonald's, o que ele pergunta para você? Qual que é o refrigerante e qual que é o tamanho, tá? Então, vamos colocar aqui tipo e tamanho, certo? E vamos imprimir aqui
basicamente tipo e tamanho, certo? Então nós temos uma função de fazer a Big Mac, temos a função de fazer a batata e temos a função de preparar refrigerante. Vamos chamar essas três funções para que nós possamos ter nosso combo, tá? Vamos lá então. Fazer Big Mac de quem? Big Mac do Roger, certo? Vamos também pedir fazer uma batata. Uma batata grande, porque a batata é boa. E aí, vamos pedir para preparar uma coquinha média. Uma coca média. Beleza? Executamos a função aqui. O que ele vai trazer para mim? Sanduíche Big Mac. Opa. Aqui eu mandei fazer um Big Mac grande. Na verdade, não. Aqui é fazer batata. Trouxe a função errada. Certo. Então temos aqui, fazer um Big Mac, fazer uma batata e preparar o refrigerante. Esse é meu combo, certo? Então o meu retorno foi um sanduíche, uma batata e uma coca média. Uma batata grande e uma coca média. Ok, Roger, mas aqui ela tem 3 instruções. Como que eu vou fazer para ter isso mais fácil, né? Como que eu faço para ter um resultado melhor disso? Por que a gente não faz uma função que monta o combo, certo? Então vamos fazer aqui, ó, def. Fazer combo Big Mac. Vou separar aqui também para ficar igual. Fazer como Big Mac. Beleza, para fazer como Big Mac, o que eu vou precisar fazer? Saber quem que é o dono, né? Então vai ser nome. Vou precisar saber, pensando na batata, qual que é o tamanho da batata. Tamanho da batata. Vou precisar saber qual que é o tipo refri. Tipo do refrigerante. Vou precisar saber também qual que é o tamanho do refrigerante. Certo? Acho que basicamente esses são os parâmetros de entrada que eu daria no caixa quando eu pedisse meu combo. É isso, né? Beleza. E aqui o que a gente faz? A gente chama as funções de fazer Big Mac, fazer batata e preparar refrigerante, que essas são funções que já existem. Se você pedir só um refrigerante, eles vão te entregar um refrigerante. Se você pedir só uma batata, eles vão te entregar uma batata. Se você pedir só um sanduíche, eles vão te entregar o sanduíche. Se você pedir o combo, você não precisa ter funções diferentes para fazer a mesma coisa. Então você usa as funções que já existem, que são para preparar ele. Então vamos chamar aqui, dentro da nossa função, fazer o combo Big Mac, vamos fazer um Big Mac, tá? De quem que vai ser o Big Mac? Do nome, né? Porque aqui é a variável que nós passamos aqui, nome, vamos passar para dentro dela, tá? Na sequência, nós vamos chamar a função fazer batata. E passar para ela qual que é o tamanho da batata que eu quero. E vamos ter a função preparar refrigerante com os dois parâmetros, que é o tipo. Tipo refri e tamanho refri, certo? E agora, em vez de eu ter que chamar essas três funções aqui, eu chamo uma função chamada fazer combo Big Mac e passo os parâmetros que eu quero. Então, de quem que é o Big Mac, de quem que é o combo, qual que é o tamanho da batata, tá? Então vamos pegar uma batata grande aqui. Qual que é o tipo do refrigerante, coca, e qual que é o tamanho do refrigerante. Vamos pegar uma coquinha média aqui. Certo? Então vamos comentar esse cara aqui só para não confundir. Então basicamente se eu executar só a função, se vocês olharem aqui, ó, até agora o que eu tenho aqui são só a definição de funções, tá? Def de definição, definition, tá? Eu não estou executando nada, tá? Então eu criei todas as funções que fazem todo o combo do Big Mac, faz cada um deles separadamente e no final o fazer combo Big Mac que junta as três funções, tá? É um grupo de funções. Então assim, a hora que eu executar o fazer combo Big Mac, ele vai entrar nessa função, vai executar fazer Big Mac, vai executar fazer batata, vai executar o preparar refrigerante. Vamos executar aqui então. Ele trouxe o sanduíche Big Mac, a batata grande e a coca média. Esse exemplo que eu fiz para vocês, eu quis mostrar para vocês, nós fizemos aqui uma primeira função, que foi a função Big Mac sem passar nenhum atributo nenhum para dentro dela, certo? A segunda função que nós fizemos foi a função de fazer Big Mac passando um atributo, que é passar o nome. Depois nós fizemos mais duas funções também, passando um atributo e passando dois atributos para dentro dela e utilizando. E a última função que nós fizemos aqui, que é a função de fazer o combo, que ela recebe diversos atributos e dentro dela ela chama outras funções que nós criamos, tá? Vocês conseguem entender o potencial de ver qual vai ser o potencial disso quando vocês estiverem trabalhando com algoritmos mais complexos? Você, por exemplo, lá pode ter um algoritmo que faz um cálculo complexo, sei lá, calcula a distância com base nas coordenadas. Você precisa fazer o teu cálculo, montar teu código para fazer aquele cálculo uma vez só. Depois você vai chamar aquele código calcula coordenadas, passando as coordenadas ali dentro, ele vai retornar para você o resultado. Você não precisa fazer todas as vezes o mesmo código, não precisa repetir mais aquele código, certo? Então, como nós fizemos aqui, já temos feito uma vez,
fazer o Big Mac, uma vez fazer a batata, uma vez preparar o refrigerante, depois eu só reutilizo eles, tá? Esse é a grande magia, né? Essa é a grande usabilidade de uma função, que é você poder abstrair a complexidade, ou seja, pra gente aqui foi só chamar, fazer como Big Mac, toda a complexidade vai estar aqui dentro dessa função, e você também poder reutilizar isso. Então eu criei uma função, eu estou reutilizando ela aqui, e se eu chamar ela quantas vezes eu quiser chamar, eu não preciso reescrever o código dela, vou chamar uma vez só. Ok, Roger, mas legal, você fez aí, mas você está retornando print, qual que é o real uso disso, né? Eu vou fazer alguns outros exemplos para vocês aqui. Vamos fazer, para começar aqui, eu vou deixar as funções aqui, sem comentar, porque ela aqui, só ela sem ser chamada por ninguém, ela retorna em branco. Ó, pode ver quantas vezes eu chamar, ela vai retornar em branco, não vai retornar nada, porque só está a definição, ela não está sendo chamada em lugar nenhum. E nós vamos criar agora aqui uma função simples para somar números aqui. Vamos fazer def soma números, tá? E eu vou passar aqui por parâmetro dois números, número 1, número 2. Ops, aqui não é ponto, aqui é vírgula. Ok, só que em vez de eu fazer o print do resultado, eu vou fazer o retorno desse número. Então eu faço um return, certo? Número 1 mais número 2. Ou seja, eu criei uma função aqui que soma número que recebe dois atributos. Esses dois atributos vão ser somados aqui e ela vai retornar esse resultado. Ela não está fazendo print, tá? E se eu chegar aqui e fizer só um soma num, e passar dois números aqui, 15, sei lá, 20, eu executar ela também não vai me mostrar nada, porque eu estou recebendo esse retorno aqui, só que eu não estou fazendo nada, eu não estou imprimindo isso, tá? Então vamos jogar esse retorno para dentro de uma variável aqui, vamos criar uma variável chamada resultado, tá? Que essa variável, vamos lá, executando a função, passando os dois atributos, o resultado, né, do que for executado dentro dessa função vai retornar para essa variável chamada resultado. E aí nós vamos imprimir a variável resultado. Agora ele trouxe o resultado para mim, tá? Recapitulando, tá? Nossa função soma dois números, passa dois atributos, soma eles e retorna o resultado, tá? Então ela vai executar isso aqui, esse retorno vai vir para dentro da variável que nós criamos aqui. Ela vai armazenar esse resultado, a variável do nome resultado, vai armazenar isso dentro da memória e na sequência nós estamos imprimindo esse resultado aqui. Ok, Roger, mas de novo, é só uma soma de números, né? O que isso vai mudar? Por que eu só não dou um print no 1 mais no 2, tá? E aí que eu quero que vocês comecem a pensar, eu tô fazendo coisas bem simples aqui, para vocês conseguirem acompanhar, mas eu quero que vocês comecem a pensar imaginando em complexidade. Imagine, por exemplo, você dá partida no motor do carro, uma função, para você fazer isso, tá? Então você vai girar a chave, você vai injetar combustível, vai gerar combustão, vai fazer a fagulha, gerar combustão, startar o motor, enfim, tem diversas operações que ele faz. Tudo isso vai estar dentro de uma função só, tá? Que é iniciar o carro, ligar o carro, tá? Pra gente é uma função simples, ligar o carro, mas internamente ela faz muitas coisas, tá? Vamos fazer mais uma aqui agora, só para que fique bem claro para vocês. E agora a gente vai botar um pouquinho mais de complexidade dentro dela. Não é nada muito complexo, mas vamos botar um pouquinho mais aqui. Tá? Vamos fazer um def aqui, uma função para descobrir qual que é o maior número. Beleza? E aí, aqui como atributo dela, nós vamos receber uma lista de números, tá? Beleza, eu tenho uma lista de números. Como que eu retorno o maior dela, tá? Nós aprendemos isso na aula onde nós falamos sobre os arrays, falamos sobre as listas e sobre os tuples. E existem diversas formas de fazer isso. Eu vou fazer uma forma um pouquinho mais trabalhosa, só para vocês verem como que a gente pode adicionando coisas ali dentro, tá? Então vou colocar aqui lista número, ponto sort, tá? Não é a melhor lógica, tá? É só um exemplo para que a gente possa trabalhar. Então a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou ordenando os números que eu vou passar, tá? Não importa como eles cheguem, eu estou ordenando do menor para o maior. Aí na sequência, eu vou pegar a lista número e vou fazer o reverse dela. E aí eu vou criar uma variável aqui chamada maior número, e vou fazer o seguinte, vou pegar a lista número, eu vou pegar o primeiro índice dela, e agora eu retorno o resultado maior num. Vamos lá então, o que eu fiz aqui? Eu recebi uma lista de números, tá? Primeira coisa que eu fiz é esses números, pegar eles e ordenar, tá? Então, não importa a ordem que ele esteja, ele vai ordenar do menor para o maior, só que eu não preciso do menor, eu preciso do maior número, então o que eu peguei do menor para o maior, eu inverti. Então agora eu tenho o maior por primeiro. E aqui agora minha lista num, eu pego o primeiro índice que eu sei que com certeza ele vai ser o maior, certo? Então vamos fazer agora o seguinte aqui, vamos fazer o mesmo caso, tá? Vamos reaproveitar aquela variável que a gente criou ali em cima, que é resultado. Vamos chamar aqui maior número e vamos passar a lista para ela aqui. Agora, sei lá, qualquer número aqui. Número negativo também.
Opa, tem negativo no lugar errado. Simplesmente joguei números aqui. E agora, a hora que eu executar, ele vai trazer para mim. Eu vou executar a maior função, a maior num aqui, passando essa lista de números. Ele vai fazer todo esse processo aqui dentro e vai retornar para mim qual que é o maior. Por última coisa, o que eu faço aqui é imprimir o resultado. Vamos comentar esse cara aqui para não ter perigo da gente misturar os códigos e se perder ele. Então, qual que é o maior número dessa lista? É o 68.478. Vamos conferir aqui. É exatamente esse número é o maior. Então, beleza, vamos tirar ele aqui. Vamos transformar ele em 68, vamos executar de novo. O maior agora é 3.654. Vamos botar ele negativo. O maior agora é 798. É esse cara aqui. Funcionou perfeitamente. Eu vou recapitular agora a parte da criação da função para que fique claro para vocês como é que funciona e como ela vai funcionar, né, na verdade, tá? Mantendo todo esse código que a gente tem aqui, tá? Eu vou descomentar esse código agora. Não tem mais nenhum código comentado aqui, beleza? Se eu executar isso aqui, ela vai trazer um monte de coisas, tá? Basicamente, para criar uma função, eu começo com def, nome da minha função, abro e fecho parênteses. Se ela tiver atributos, eu coloco o nome dos atributos dentro dela aqui, o nome que eu quero que esteja cada um dos atributos, 2 pontos, e aí eu vou começar a escrever o que vai ter dentro da minha função. Tudo que tiver dentro da minha função, ela tem que estar com tab, tá? Se eu colocar ela aqui, ela não vai considerar essa linha aqui, ela vai ignorar, como se não fosse parte da função. Então tudo que estiver dentro do tab é minha função. Então, como vocês podem ver, aqui faz parte da função, aqui não está mais no tab, nada disso mais é parte da função, certo? Passei o atributo, utilizei o atributo, posso executar o print, posso fazer o que eu quiser dentro da minha função. Posso passar mais de um atributo, tá? Além disso, eu posso criar uma função que utilize diversas outras funções que eu já criei para reaproveitar o meu código, passando todos os atributos que eu preciso passar dela. Então, os atributos que cada uma das funções internas vai precisar, eu tenho que passar eles aqui, ou calcular eles aqui internamente para poder ter o resultado desses atributos. Além disso, eu posso criar uma função da mesma forma, passando alguns atributos, tá? E retornando o resultado dela, retornando alguma coisa para fora, tá? Pensando que eu tô com tudo aquilo ali dentro da minha função, ela vai retornar o resultado, né? O que eu tiver esperando de resultado para fora dessa função, eu posso usar fora da minha função da forma que eu quiser, como nós fizemos aqui. Pegamos o resultado, jogamos para dentro de uma outra variável e daí sim imprimimos ela. Bom, e essa foi a aula de hoje, pessoal. Como sempre, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E na próxima aula nós vamos ver os if e else statements. Além disso, nós vamos ver também os operadores de comparação e os operadores lógicos em Python, tá? Então, se essa aula foi útil para você aí, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? Então é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!